Nos vídeos anteriores, observamos muitas coisas importantes. Nesse vídeo, veremos como criar nosso primeiro banco de dados, ok? Isso é muito importante, mas se você chegou até aqui, você passou pelo capítulo de homologação. Sem você homologar um produto, você pode ficar patinando em círculos, tentando detectar qual é o problema. E aí você chega no capítulo onde eu vou colocar o banco de dados em produção, e aí você não homologou. E aí você pode ter diversos problemas, tá bom? Então, se coloque esse exemplo para a sua vida. Sempre homologue os trabalhos que você executa e você tem que entregar a alguém, tá bom? Por mais que seja uma pressão lascada no seu ambiente de trabalho, você precisa ter um checklist para entrega, tá? Para garantir o trabalho executado. É muito ruim, porque se o serviço passa por um supervisor e esse serviço é rejeitado, pega muito mal. Então, como DBA, eu recomendo para você que você sempre homologue o trabalho que você execute, ok? Então, nós chegamos aqui. O que nós temos então? Nós temos o Debian Server e temos o Red Hat. Ok, o que vamos fazer agora? Nós vamos criar um banco de dados nesses servidores. Para garantir que a criação do banco de dados funcione direitinho, você deve se lembrar que eu preciso criar um diretório. Então vamos aqui no /var e vamos criar um diretório chamado FDB. Tá? Em geral, você deve saber que assim, existe a partição /var, mas não é um padrão exatamente, tá bom? O Linux, você pode ter qualquer pastinha que é uma subentrada para um segundo disco, ou para uma partição no segundo disco, ou uma partição no disco primário. O Linux é bastante flexível, mas nós não usamos o barra, né, junto com as outras subpastas, né, juntas com o banco de dados. O banco de dados fica numa área separada. Então, se você for colocar um servidor, né, em produção, lembre-se de você ter um segundo disco, uma partição separada para banco de dados. Tá? Por quê? Porque em alguns sistemas, em algumas empresas, você não instala um Debian como a gente faz na nossa casa. Na realidade, o que vem é uma imagem pronta. E essa imagem ela vai sobrescrever o root, né? O root, essa pastinha root aqui, né? Que tem o /var, tem um monte de outras coisas, né? E se você criar uma pastinha para banco de dados aqui, ela não tiver numa outra partição, ela vai ser sobrescrita. Então, o ideal é que ela seja o mkdir aqui, eu vou fazer aqui, eu vou criar uma pasta chamada fdb, né? E aqui eu montaria essa pasta no fdb numa outra partição, né? Eu colocaria -t, né? Aí eu colocaria, por exemplo, se ela for extend 4, /dev, /sdb1, né? Vou montar ela aqui no /var, /fdb, né? Então seria um sd, né? sdb1, né? Então seria essa pasta que eu estaria criando aqui, na realidade é uma pasta apenas para acomodar um segundo disco, uma partição primária no meu disco 2, né? Então isso salvaguardaria quando eu tivesse que restaurar uma imagem sem preocupação com os meus dados. Meus dados nunca seriam sobrescritos. Tá? Use esse tipo de sistema se você puder. Né? Em sistemas onde o custo é muito alto para ter um segundo disco, um banco de dados, então é tudo mesmo servidor. Tá? Então vamos usar esse exemplo aqui. Tá? Então agora que eu criei o diretório, eu tenho que lembrar que as permissões com o chmod devem ser 7. Esse primeiro 7 representa criar, né? Ler e escrever. Ok? Então pensa assim, para quem? Para o primeiro usuário. Quem é o primeiro usuário? Firebird, tá certo? Então esse set aqui é para ele. O segundo set é também criar, ler, só para o grupo chamado Firebird. Então beleza. O terceiro texto aqui, serve para não ter permissão nenhuma. Para quem vai essas permissões? Para outros, ou seja, quem não é o grupo Firebird, não é o usuário Firebird, vai ter 0 acessos, né? Não vai poder ler, não pode criar, não pode nem ver, tá bom? E eu vou colocar o nome da pasta aqui, fdb. Também precisamos dar um chmod. Chmod garante que essa pasta pertence ao usuário Firebird. Não, o chmod não vai fazer sentido, tá? Então é isso. Pronto, fiz isso daqui. Agora eu dou um ls-l
né? E vou dar um grep ftb apenas para nós observarmos como ficou a permissão. Aí está ela. Agora repetimos a mesma coisa no Red Hat. Eu poderia até dizer para vocês que eu não preciso mais de duas máquinas virtuais, porque o que eu faço numa, a outra corresponde. Não tem mais diferença. As diferenças de uma disso para outra disso não estão no terminal, não estão nos comandos. Elas estão mais relacionadas ao tipo de empacotamento, né, que se usa. Muito bem, então vamos lá. cd/var mkdir ftb, né, e aí vamos usar o mesmo comando, chmod 770 fdb e chown firebird.firebird, né, fdb. E aí vamos dar um ls-l grep fdb. Garantimos agora que as duas permissões estão idênticas. Ok, agora o que a gente vai precisar? Criar um banco de dados. Como faço isso? Para criar um banco de dados, a gente vai simplesmente instalar um programa. Existem vários programas gerenciadores de banco de dados para o Firebird. O que eu vou recomendar agora é porque ele é open source, mas ele não é o melhor. O melhor, na minha opinião, é um programa chamado IBExpert. Tá? No entanto, ele é open source. O que eu vou recomendar é o Plum Robin. Vamos abrir aqui uma pastinha aqui, um navegador. Vamos digitar aqui plumrobin.org. Vamos aqui na pastinha download. Vamos usar o snapshot mesmo. Tá? E descemos um pouquinho. Vamos baixar a versão 64 bits. Meu Windows aqui é 64 bits. Vamos dar um salvar. Salvamos. Posso fechar aqui. E agora vamos fazer um download dessa pasta, desse arquivo. Vamos acessar esse arquivo que está na pasta download. Para eu poder acessar, eu vou novamente recorrer a pastas compartilhadas. Aqui no meu Windows. Vou adicionar minha pasta downloads. Aqui minha pasta downloads. Vou abrir aqui o ponto de montagem. Tem que ser letras. Então eu normalmente tenho o costume de usar letras de trás para frente. A letra Z. Vou montar automaticamente. E vou dar um OK. Pronto, agora tenho a letra Z aqui no meu Windows. Se eu abrir o Explorer, acessando a letra Z, está aqui ela, eu já vi a pasta do meu host chamada Downloads. Dou 2 cliques, mas antes de executar a instalação, deixa eu criar um snapshot. Caso alguma coisa dê errado, eu tenho um snapshot para voltar. Snapshot criado. Vamos agora rodar o programa de setup de instalação. Não tem nada de especial nele. Eu vou dar um next, finish. E às vezes não vou querer alguns atalhos, em alguns lugares. Pronto, completou. Eu vou pedir para ele rodar pela primeira vez. Ok, está rodando, já criou um arquivo de configuração. Eu tenho uma playlist que ensina a usar esse programa e aí mostra a importância de você guardar esse arquivo de configuração aqui, tá? Então acesse essa playlist. Muito bem, aqui está ele. Ele já começa com um arquivo localhost. Localhost aqui é um remote server, né? Que indica ele mesmo. É como se eu tivesse o Firebird instalado nesse próprio Windows e aí eu vou registrar meus bancos de dados aqui. Não é assim que nós temos. Nós temos um Dev Server e um Red Hat Server. Então o que nós precisamos fazer é registrar esses dois servidores. Então vamos aqui em Register. O display name pode ser qualquer coisa. Então eu vou usar Dev Server como referência, que é o próprio nome do servidor. Hostname eu posso colocar tanto o nome do host desse servidor ou IP. Eu vou preferir o IP. Deixa eu só apenas confirmar aqui qual é o IP dele. O IP dele é 109. Então vamos colocar aqui 192.168.0.109. A porta padrão é 3050, tá bom? Você pode alterar isso nos arquivos de configuração do Firebird, mas o padrão é 3050. Vamos dar um registro. Registrei. Agora eu tenho que registrar também o Red Hat Server. Então, Register Database. Olha, toma cuidado. Clica no Home e Register Server. E aí vamos colocar aqui agora Red Hat Server. Camel Case, por favor. E o IP dele é IP ADDR. É o IP 110. Então vamos lá, 92.168.0.110. Porta 3050. O ideal é que os servidores usem IPs fixos, né? Tá bom? Vamos registrar aqui, agora nós temos ele. Tá bom? Vamos remover esse registro aqui, né? Apenas para não confundir. Ok,
Agora no Debian Server eu preciso criar um database. Onde eu vou criar um database? Eu vou criar nesse diretório chamado FDB aqui, ó, pwd. Aqui, eu vou limpar a tela mais fácil, né? pwd, aí está. Tá? E aqui, vou criar no mesmo lugar. Então, se eu colocar aqui, nesse diretório, clear, pwd. É nesse diretório que eu vou criar. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tocar aqui no meu servidor e vou criar aqui, ó, create new database. Display name pode ser qualquer nome, tá bom? Eu vou clicar aqui como exemplo 1, tá? E caminho, database path, tem que ser barra var barra fdb, né? E aí, nome do banco de dados, exemplo 1.fdb, ok? Agora vamos no username, vamos colocar o nome do usuário, né? E a senha desse servidor. Tá? O char7, né? Eu normalmente uso ISO 88591, que é também conhecido como Latin 1. É o char7 mais antigo que existe. Ele acompanha desde o primeiro Apple, né, até os dias atuais, né? Então é o que tem mais de compatível entre sistemas diferentes, tá bom? O mesmo char7 existe também no Windows, existe no Linux, existe no Mac. Então, se quiser criar uma aplicação, né, não se preocupar muito com os caracteres, né, se eles forem ocidentais, use ISO 88591, tá bom? Mas existem outros, né? Isso não é recomendado, por exemplo, se você quer uma aplicação com todo quanto é tipo de caractere diferente, incluindo japonês, né, siríaco, então você usaria um Unicode, tá bom? Mas aqui nessa aplicação, char7 88591 está muito bom. Agora do create, pronto, criou. Se eu dar uma olhadinha agora, essa pastinha que antes estava vazia, agora ela tem um arquivo aqui. Perceba que reproduz o mesmo nível de permissão, né? Olha, agora aqui tem um 660 de permissão, ó, nesse arquivo de dados. Nesse daqui eu faço a mesma coisa, create new database, vou chamar de exemplo 2, caminho barra var barra fdb barra exemplo 2.fdb. Ok? O mesmo usuário, isdba, usuário sem master key, né? O mesmo char7, ISO 88591. Antes da create, deixa eu só mostrar aqui a mágica acontecendo. Não tem nenhum arquivo. Voltamos para cá, damos um create, pronto, já tem o exemplo 2. Se eu listar aqui agora, dá uma olhadinha velho, aí está o arquivo, tá certo? Então é assim que nós criamos banco de dados, né, no servidor. Tá? Nós criamos o banco de dados, né, e isso é um ponto importante. Agora, se você notou aqui, há um pequeno problema, né, que podemos identificar. Quando criamos um banco de dados e podemos conectar a ele, olha só que interessante. Ao conectar um banco de dados, quem tem que conectar o banco de dados precisa saber, né, onde está ele. Tá bom? Isso pode ser uma falha de segurança. Saber também a extensão do arquivo também pode ser um problema. Então é bom que a gente não revele essas informações para quem vai se conectar ao nosso banco de dados. Tá bom? Como fazemos isso? No próximo vídeo eu explico. Ok?